Paz e graça, igreja. Amém. É bom estar aqui. O Edinaldo, a gente conheceu ele aqui em São Paulo. A gente acabou criando uma amizade quando ele ainda estava em Barueri. A gente tem crescido e tem sido um momento bem precioso junto com ele. Graças a Deus por isso. Deus tem promovido pessoas boas aqui. Mas vocês, acho que todos receberam um envelope dizendo Projeto Portugal, correto? Conseguiu, amada? Ok. Momento. Já está lá em cima? Ok. Está fazendo. Tem como deixar a tela normal, como aqui em cima? Obrigado. Meus amados, vocês receberam o material. E essa é uma foto nossa e um pouco das nossas necessidades em relação ao nosso projeto. Eu quero estar apresentando para vocês a minha família. Oh, benção. Obrigado, amada. Ótimo, ótimo. Essa aí é minha família. Nós estávamos em Portugal, fazendo uma viagem para lá e também conhecendo o campo. Esse é meu filhão, o Jonas, não Jonathan, tá? Por favor. O reverendo Sustança errou. Vocês conhecem o reverendo Sustança? Eu não ia brincar não, mas ele falou no meio do culto isso, eu não aguentei. É Jonas, a minha filhona Beatriz, essa é minha esposa, é Neuzimar. Ela não está aqui, nossa sobrinha, ela mora em Natal. Ela fez uma cirurgia, eu não sei explicar, não sou médico, entre a bacia e o fêmur, teve que fazer aumento de osso, ela ficou na cadeira de roda, e ela foi lá ajudar um pouco a irmã dela. Então eu estou morrendo de saudade. Ela vai chegar amanhã de madrugada, graças a Deus. Está uma semana longe já, e esse sou eu um pouco mais gordo. E a nossa família está tão envolvida com esse negócio de projeto, está tão envolvida com essa ideia do projeto missionário, que o meu filho virou assim: pai, eu fiz uma apresentação para você colocar na igreja. E ele fez isso aí sozinho. Eu só fiz umas correções de português e algumas coisas deixei. Do jeitinho dele, ele escreveu assim: eu sou só para Deus. E ele vem escrever que nós estamos indo para Portugal agora no mês de novembro, e colocou a foto do nosso projeto. Falou: pai, você pode colocar isso dentro da apresentação do projeto? Eu não pude falar não, na verdade. O garoto de 9 anos sentou na frente do computador, começou a mexer no PowerPoint, e a fez e me deu. Eu falei: poxa, bênção pura. Mas quando a gente pensa em projeto, quando a gente pensa em missões, só falando um pouquinho sobre... Quando a gente pensa em missões, a gente está aqui no Brasil, de cara nós descartamos alguns países. Já parou para perceber isso? Geralmente nós descartamos a América do Norte, nós descartamos a Europa e também nós descartamos a Oceania. Pensar que na Oceania, onde que tem o Rio Song, onde nós cantamos várias músicas deles, é um país que precisa evangelizar, de cara nós descartamos isso. E quando nós pensamos em missões, nós pensamos o quê? Nós pensamos em América Latina, América Central, concordam? Você já parou a perceber que missões tem tudo a ver com pobreza? Não estou falando uma coisa certa, não, estou falando de forma prática. Quando a gente pensa em missões, geralmente você pensa em local pobre. Quer ver? Me ajuda aí. Um local do mundo que precisa de missionários. África. Opa, África, ou Oriente Médio, como o pastor falou aqui, tanto a Al-Qaeda, ou toda a parte oriental do mundo. Geralmente nós pensamos nos países mais pobres e colocamos missão tem a ver com pobreza. Não de forma teórica, mas de forma prática. Só que, se nós formos olhar, a maior necessidade missiológica do mundo hoje é a Europa. África precisa de trabalhos missionários, mas já tem bastante, precisa de mais. Oriente Médio, toda a parte oriental precisa de muito missionário, mas já tem bastante, precisa de mais. Mas um local onde não tem quase nada e precisa fazer um trabalho muito específico é o continente europeu.
Toda essa região, especialmente a parte de baixo do continente europeu, tem uma necessidade altíssima, altíssima de missionários. A necessidade é muito grande, por isso que nós estamos lançando o nosso projeto, eu e minha família, chamado Projeto Oeste Europeu. Por que tudo isso daqui? Porque a Europa ela tem alguns problemas. Ela tem um problema em relação a Mamon. Vocês sabem quem é Mamon? É o famoso Deus do dinheiro. Tem um problema com dinheiro sério. Eu posso pagar, eu posso comprar, não preciso de Deus. Outro problema de toda a Europa é o liberalismo sexual e também teológico. É muito comum, por exemplo, na Europa, um homem está com calor, tirar a camisa. No Brasil também, não é? Mas lá também a mulher também faz isso. Ela está com calor, ela tira a camisa e anda, fazendo topless no meio da rua. A questão da libertinagem sexual lá é muito séria e islamismo. O povo europeu está gritando tanto por uma coisa mais séria que a igreja parou de dar para eles, e olha que a igreja reformada veio da Europa, que eles estão aderindo ao islamismo, essa cultura séria, que mulher não pode mostrar o cabelo, eles têm gostado disso, gente. Essas necessidades da Europa têm sido bem interessantes. Por isso que na Europa nós temos que fazer alguns trabalhos específicos, que é revitalização de igreja, capacitação de líderes, incrível que pareça, mesmo lá tendo grandes universidades, a capacitação de líder lá é necessidade urgente para a escola dominical, gente. Para aula na Inglaterra tem um apelo feito oficialmente para a APMT de pessoas para ensinar os ingleses a cuidar de crianças. Dá para passar isso na nossa cabeça num país tão de primeiro mundo? Aí os motivos deixa para outro momento. E também fazer implantação de igrejas. O trabalho na Europa é um trabalho de missão autóctone, ou seja, tentar formar povo da terra para evangelizar o povo da terra. Isso é tão grande, só para vocês terem uma noção, só na parte da Europa meridional e ocidental, essa parte só de cá, nós precisamos de 200 pastores só para essa região de França, Espanha e Portugal. Isso eu estou dizendo só igrejas reformadas, sem mexer com a Assembleia de Deus, batistas e outras. Lá tem igrejas sem pastores nenhum. E se nós olharmos a região dos Balcãs, Albânia, Montenegro, Croácia, lá precisa de mais 200. Ou seja, se nós tivéssemos 400 pastores prontos para ser missionários lá, nós tínhamos igrejas prontas para recebê-lo. Você tem noção do que é isso, gente? Essa igreja aqui já ficou sem pastor? 1 mês, 2 meses? 1 semana? Imagine igrejas lá ficando mais de 20 anos sem pastores. E por isso nós estamos fazendo nossa fase A do nosso projeto, que é a plantação de uma igreja em Portugal, na região de Sintra. Não sei se alguém aqui conhece Portugal. É uma região da Grande Lisboa, só que dentro da mentalidade política de Portugal é como se fosse um estado de Sintra. Portugal é um país que tem 2,8% de evangélicos. Isso do ano de 91 para cá. Eu sou músico, achei o coral sensacional, parabéns, os pianistas também, parabéns. Eu sou músico e deixei a música para pastorear, então minha técnica caiu assustadoramente. Vocês sabem disso, não é verdade? Para de treinar, cai. Mas a ideia, eu já trabalhei com aulas em escola de música, a ideia é nós criarmos uma escola de música popular em Portugal para criar o relacionamento, para com isso criar uma igreja em pequenos grupos. Esse é o nosso projeto dentro de Portugal. E também fazer trabalhos nas igrejas, fazendo capacitação de liderança local. Nós temos conversado com líderes europeus de algumas igrejas de Portugal, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para terem cursos específicos de evangelização, discipulado,
coisas de cristianismo básico. Então esse é o nosso grande projeto lá. Por que Portugal é muito importante? Porque Portugal é o último lugar do mundo que teve um enfraquecimento do catolicismo medieval. Portugal é o único lugar do mundo que ainda tinha características medievais de catolicismo. Isso na década de 80. Culto em latim, aquela questão da penitência, todo aquele ritual que Lutero e Calvino brigou em 1500. Portugal é um dos últimos do mundo que deixou de ter. Na verdade, até hoje lá o catolicismo ainda tem características medievais. Só que a minha geração, quando eu falo minha, o homem de 40 anos, não que eu tenha isso, por favor, mas o homem de 30, 40 anos, ele conheceu o dinheiro em Portugal. Portugal era considerado um país paupérrimo na Europa, e eles queriam colocar Portugal dentro da comunidade do euro. Então o que fizeram os países ricos? Colocaram dentro de Portugal muito euro. Colocaram muito dinheiro e chegaram ao ponto que o português, ele de um ano que ele não podia comprar nada, no outro ele podia comprar tudo. De um ano ele tinha um carro caindo aos pedaços, 2 anos depois ele tinha um carro top. E isso fez a geração dos 30, 40 anos, a geração que nasceu na década de 70, 80, perceber que a paz que o catolicismo dá, o dinheiro também dava. Então eles se converteram ao dinheiro. Entende o que eu quero dizer com isso? O problema é que aconteceu uma crise econômica tremenda em Portugal, como na Grécia, e hoje o povo português está decepcionado. Ele não consegue mais voltar para o catolicismo medieval, mas também o dinheiro traiu. Eles estão abertos para uma nova religiosidade. E é neste momento que tem entrado trabalhos lá evangélicos, como também de outras seitas até. O português está num momento espiritual sensacional. Estou falando espiritualmente falando, ok? E esse é o nosso projeto lá. A fase B do nosso projeto é daqui 7 anos, mais ou menos, nós irmos trabalhar com revitalização na França, aonde é 0,8% de evangélicos, e também trabalhar com isso. Por exemplo, a nossa igreja tem uma parceria, a IPB, a nossa igreja, ela tem uma parceria com a Unipref. A Unipref, ela está pedindo, por favor, pelo amor de Deus, para a IPB, 30 pastores. Só essa denominação. Ela tem 60 igrejas e só 34 pastores, sendo que 4 vão estar saindo este ano. Eles precisam de 30 pastores. E aí vem todo o nosso projeto que temos trabalhado em cima disso para a honra e glória de Deus. Já estou chegando no final dessa minha apresentação, quero estar ministrando a palavra para vocês, mas eu não posso deixar de falar das minhas necessidades. E nessa primeira fase nossa, que é viagem, mudança, lá em casa a gente está vendendo tudo. Aliás, como é que chama a irmã? Irmã Marta? Ela já está aí, irmã Marta? Que eu estou vendendo tudo que a gente tem lá em casa, né? E até a irmã Marta comprou um DVD meu. Trouxe aí para entregar para ela. Estamos vendendo carro, tem uma moto, estou vendendo. E se a gente conseguir vender tudo, a gente vai conseguir parte desse valor para a primeira fase, que é 25 mil euros. Mas, infelizmente, falta 6 mil euros. Ganhamos uma oferta das passagens aéreas para nós irmos para lá. Isso semana passada. Nesse envelope que você ganhou, se o irmão tiver desejo de fazer alguma oferta, eu convido a fazer. A entrega, se quiser, entrega direto para mim no final do culto ou depósito, mas nada constrangendo ninguém, pelo amor de Deus. É realidade, eu preciso lá. E, incrível que pareça, gente, desses 25 mil euros, que está por volta de 80 mil reais, acredite, mais de 10 mil reais vai ficar no Brasil com imposto. Só imposto de câmbio. Esse imposto foi criado pela Dilma agora em dezembro.
dezembro passado. Só imposto de câmbio para fora. A segunda fase, que é anual, aluguel de casa, despesas normais, imposto de renda, ou seja, a gente vai gastar com câmbio e imposto de renda na casa de 35% do projeto. Nós precisamos de 3.500 euros, mas graças a Deus só falta 1.200 mensais. Isso é mensais. Mas Deus vai estar levantando, eu creio, para a honra e glória de Deus. E todo esse projeto, a gente está fazendo a plantação de igreja, que nós estamos calculando por volta de 800 euros. Em resumo, igreja, eu quero pedir para essa igreja aqui, essa igreja de Osasco, primeira vez que eu venho, mas que eu já gosto muito dela por causa do Edinaldo. Antes do Edinaldo vir, a gente orava, eu conheci o Edinaldo há um bom tempo, eu louvo a Deus pela vida dele aqui. Eu peço para essa igreja orar por mim, divulgar o nosso projeto e quem sabe se tornar parceiro, tanto a igreja como também qualquer um dos irmãos. Não se preocupe com o valor. Ah, pastor, eu não tenho condição, eu só posso dar R$10. Amém. Se for mensal, será bênção. Sabe por que é importante o vínculo financeiro? Porque você vai lembrar de orar por mim todo dia. Se você falar, pastor, eu quero ofertar R$10 mensais. Amém. Mas não esqueça, pelo amor de Deus, de orar por mim também. Todo dia, se possível. Vamos precisar. Satanás está enfurecido lá. Vamos precisar. Para que muitas pessoas possam declarar que só Jesus é Deus. Amém? Que Deus abençoe. Se alguém não recebeu, lá do diácono tem mais lá atrás, precisa de orar pela gente mesmo. Amém. Já apresentei, não tem muito, mas eu queria convidar vocês a abrir Marcos capítulo 4. Amém? Vamos na palavra, vamos crescer agora na palavra do Senhor. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 é um texto bem interessante. Lá tem 4 parábolas. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, e lá também tem a parábola do grão de mostarda. Mas o interessante é que quando Cristo ministrou essa parábola, ele só tinha um interesse só. É o interesse de passar uma única mensagem. Engana a pessoa quando entende que Jesus estava querendo falar mensagens diversas com as parábolas. Nós podemos tirar mensagens para nós, ok? Mas na verdade Cristo só teve uma mensagem a ministrar. Por isso que ele trabalha 4 parábolas seguidas. Você vai perceber que a ordem é a mesma em Mateus, a ordem é a mesma em Lucas, mas Marcos tem uma parábola a mais, que é a parábola da semente. E eu queria crescer com vocês. Já que o texto é um pouco longo, vamos fazer uma leitura um pouco sortida? Vamos ler do versículo 11, 12, 13 e 14 primeiro? Vamos ler a palavra do Eterno? Preste atenção. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Vamos pular para o 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. 26. Disse-lhe ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Versículo 30. E disse mais: ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é menor que todas as sementes da terra.
Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem alinhar-se à sua sombra. Palavra do Eterno. Que coisa boa, que coisa boa. Você percebeu que todas essas parábolas, elas ensinam sobre o reino de Deus? Vocês perceberam que no início de cada parábola, lembrando que da semente é a continuação, da candeia é a continuação do semeador, ela começa com a ideia, o reino dos céus é semelhante a esta parábola. É interessante. É interessante porque com isso tudo, Deus ele tinha somente uma mensagem. Vamos para a parábola do semeador? A parábola do semeador, do versículo 1 ao versículo 20, o que o texto lá está dizendo? Vamos tentar lembrar da parábola. A parábola fala de uma coisa louca. É sério mesmo, gente, é louca. Louca porque não tem lógica a parábola do semeador. Porque a parábola diz que o semeador saiu a semear e o primeiro punhado de semente que ele jogou no meio do caminho. Aonde as pessoas passavam, aonde o solo era duro, aonde as aves dos céus vieram e comeram. A segunda parte da semente que ele possuía, diz o texto, que ele jogou em terra com muitas pedras, aonde as raízes não conseguiram crescer suficiente, e quando veio o sol, simplesmente secou. Aí a parábola continua dizendo que uma outra parte da semente, mas não qualquer parte, era uma parte importante, foi jogada entre os espinhos. E ela até tentou crescer, mas os espinhos cresceram mais rápido e sufocaram. Só que uma outra parte da semente, diz o texto, que caiu em boa terra. E essa sim, produziu por 10, por 100, por 1000. O que Cristo estava dizendo, Cristo fez uma continha muito simples. Ele colocou 25% para tudo que é lado aí, ó. 25% para um, 25% para outro. O que Jesus Cristo estava dizendo aqui era uma coisa totalmente ilógica. Vamos fazer uma pergunta aqui bem séria mesmo. Alguém aqui mexe com a agricultura dessa igreja? Mesmo que você não mexa, ou conhece um pouquinho, vamos ser francos, você conhece algum agricultor jogar 75% da sua semente fora? Você conhece? Imagina na época de Israel. Não tem como. Lembra daquela parábola que Jesus Cristo conta do dono que chamou as pessoas em vários momentos durante o dia e no final do dia pagou 1 denário? Lembra? Esse 1 denário era o salário de um dia de uma pessoa. Você sabe quanto que custa 1 denário se fosse no dia de hoje? É difícil fazer essa comparação, R$1 com $1. Vamos falar de coisa prática, De acordo com historiadores da época, 1 denário era o equivalente a uma refeição. Denário era o suficiente para uma refeição. Faz sentido para você agora o que significa 1 denário? Um homem, pai de família, trabalhar o dia inteiro para ganhar uma refeição e levar para casa um prato de comida para dividir para a esposa e para os filhos. Lembrando que não tinha anticoncepcional nem televisão na época. Era pobreza ou não era? Uau! Você acha que esse agricultor, nessa crise econômica que a Palestina na época de Jesus vivia, você acha que esse cara ia jogar fora 75% da sua semente para ser comida por corvos e por aves e afins, para ser pisoteada, para não crescer nas pedras e para não crescer nos espinhos? Não é à toa que os discípulos não entenderam a parábola de Jesus. Aí Jesus Cristo vira para os discípulos e fala: meus discípulos, vem cá, vocês não aprenderam regra de 3, não? Outra coisa. Vocês estão preocupados. Eu não estou falando aqui de coisa lógica. Eu estou ensinando um princípio muito bonito para vocês. Olha, vamos fazer uma regra de 3 aqui com vocês? Quem é bom de matemática aqui nessa igreja? Matemática, gente. Você é bom de matemática? Me ajuda que eu sou horrível, por favor.
vez em quando eu confundo um monte de coisa. Mas aqui eu usei o computador para me ajudar. Que é o seguinte, olha, a parábola fala de 4 momentos, não fala? Se um momento é igual a 25%, quantos momentos é necessário para dar 100%? Poxa vida, eu demorei para fazer esse cálculo. Eu fiz até aqui 1 vezes 100, dividido... 4! Vocês foram mais rápido que eu, graças a Deus, hein? Sabe o que essa parábola está ensinando? Sabe o que a parábola do bom semeador está ensinando? Porque Jesus Cristo fala, olha, aquele que caiu na semente no meio das pedras é porque a doutrina não foi profunda. Aquele que caiu entre os espinhos é o mundo que absorveu. Lembra de Jesus Cristo explicando isso? Mas em resumo, sabe o que Jesus Cristo estava explicando? Sabe o que ensina a parábola do bom semeador? Que eu preciso evangelizar 4 vezes mais. E eu não tenho que me preocupar aonde a semente cai. Eu só tenho que evangelizar. Mas não somente a quantidade boa, suficiente. Eu preciso evangelizar 4 vezes mais. Fala com quem está do seu lado assim. Você precisa evangelizar 4 vezes mais. E esse povão do fundo aí, ninguém vai falar com ninguém do lado, não? Você precisa evangelizar 4 vezes mais. É sério. E por isso que a parábola de Marcos, por isso que nas 4 parábolas de Marcos só tem uma mensagem. Vamos para a próxima parábola? Qual é a próxima parábola? É a parábola da candeia, correto? A candeia é muito simples. A candeia é outra parábola que não tem lógica. Você conhece alguém que coloca alguma lâmpada no chão para iluminar? Não é aquelas passagens de pessoas, não, pelo amor de Deus, tá? Iluminar. Todo mundo aqui tem casa. Aonde se encontram as lâmpadas? Vamos olhar aqui para a igreja. Aonde estão as lâmpadas aqui da igreja? No teto. Ninguém coloca lâmpada no chão. E ninguém coloca em cima de uma lâmpada o quê? Uma cesta. Ou de colocar debaixo do alqueire. Ninguém faz isso. Quando Jesus Cristo contou essa parábola, ele falou, Jesus, não tem lógica, porque luz serve para iluminar. Lâmpada serve para iluminar. Vocês concordam comigo? Não tem lógica a parábola de Jesus. Então, o que ensina essa parábola da candeia? O que ela ensina? O que ela ensina, essa parábola? Ela ensina que só existe um método. Ela ensina que semente foi feita para ser semeada. A lâmpada, ou na época era a visão da nossa lâmpada hoje, a lâmpada só serve para iluminar, concordam? Essa parábola é a continuação do semeador. Jesus Cristo estava dizendo, olha, da mesma forma como a lâmpada só serve para iluminar, a semente só serve para semear. Só tem esse método, não existe outra forma, não tem outra forma de eu entender. Por isso que o evangelho precisa ser divulgado. Não tem outra forma do evangelho ser pregado. Meu amado irmão, não existe outro método. Precisamos pregar a palavra. Bom testemunho é bom, mas não prega o evangelho para ninguém. A Bíblia é muito clara. Como ouvirão, se não há quem pregue? E a Bíblia também é muito clara naquele outro texto que diz que a fé vem pelo ouvir. Não é pelo testemunho. A fé não vem pelo testemunho, mas vem pela pregação do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus nada mais, nada menos é do que eu falar que o homem é pecador, que o homem está longe de Deus. E falar que Deus ama ele tanto, mas tanto, mas tanto, que o quer para junto dele de graça. Isso é o Evangelho. Não tem outro Evangelho. Só tem um Evangelho. A parábola da candeia diz, só serve para isso. O Evangelho só serve para ser evangelizado. O Evangelho só serve para ser divulgado.
O evangelho não é assunto para ser discutido teologicamente, não. O evangelho é para ser divulgado. Essa é a mensagem desta parábola de Marcos. Mas eu estou insistindo ainda, que são 4 parábolas e uma... Vamos à próxima parábola. A próxima parábola é a parábola da semente, lembra? É muito legal essa parábola porque ela conta que um homem foi, semeou, depois de semear, fez todo o processo correto da terra. Diz o texto que ele voltou para a sua casa e deu aquela dormida gostosa de noite. Ao amanhecer, quando ele vai para o campo, ele percebe que a semente que ele plantou ontem já estava grande, já estava a ponto de colheita. Vamos ser franco, de novo, mais uma vez. Essa parábola tem lógica? Hã? Você já viu alguém plantar isso? Não. Qual é a minha lógica? Qual é a minha lógica? Se o solo é bom, aí matemática de novo, mais, fica aqui microfone, mais semente plantada, mais, se ela for bem cuidada, o que vai acontecer? Ela cresce. Se eu quero comer uma alfacezinha, gostoso, né? Alface, particularmente eu gosto. Poxa, eu planto a sementinha, daqui 60 dias eu colho. Mas por quê? Mas por quê? Que se eu quiser chupar uma laranja e plantar laranja na semente, demora de 8 a 9 anos para chupá-la? E por que, se eu quiser comer uma jabuticaba, e se eu plantá-la na semente, demora de 15 a 18 anos para eu colher a primeira? Por quê? Que uma eu colho com 60 dias e outra eu colho com 16 anos. Essa é as coisas ilógicas que essa parábola está trazendo. É um crescimento abrupto. E a grande pergunta, quem é que dá vida para a planta? Quando Cristo fala dessa parábola, ele estava dizendo, olha, não se preocupe. Não se preocupe com o tempo do crescimento da planta. Não se preocupe com nada disso. Só se preocupe com uma coisa. Quem é que faz a planta crescer? Quem é que faz a planta ter vida? Porque o que você faz é adubar, plantar, regar. É lógico que você não vai jogar semente no meio das pedras, nem no meio dos espinhos. Você vai tentar achar o melhor campo. Mas mesmo você procurando o melhor campo, quem faz aquilo crescer sou eu. E eu sou tão Deus, que eu posso fazer isso crescer de forma abrupta. Bum! Então, o que ensina a parábola da semente? Vocês concordam comigo? Vocês concordam que o crescimento só vem de Deus? Se você concorda, fala um amém. Amém. É verdade. O que está ensinando essa parábola é o crescimento vem de Deus e acabou. Você pode plantar, você pode ter a melhor técnica, você pode ter a melhor forma de adubar, você pode ter o melhor sistema, pode ser plantação hidropônica, pode ser em terra, pode ser o que for. O crescimento só vem de Deus. Mas eu insisto, em Marcos capítulo 4 tem 4 parábolas, mas somente uma mensagem. Vamos para a próxima. Grão de mostarda. Essa parábola é muito legal porque Jesus Cristo fala que a sementinha do grão de mostarda ela é muito pequenininha, ela é tão pequenininha, mas ela cresce e cria uma plantação linda. Por exemplo, essa imagem que aparece para vocês é uma plantação é uma cultura de mostarda. Ela chega à altura de 80 a 1,20 m, dependendo da planta. A mostarda preta, aves conseguem até pousar sobre ela e fazer todo o trabalho. Como de uma semente tão minúscula vem crescer algo tão grande? Israel sabia disso, gente. Israel sabia disso, que a semente de mostarda era muito pequena, mas era uma maior das hortaliças. Israel sabia disso. Não tinha lógica a parábola de Jesus, porque a
parábola de Jesus é como se chover no molhado. Sabe o que é chover no molhado? É você explicar aquilo que todo mundo concorda. É explicar algo que todo mundo sabe que vai dar certo. Ou que é assim mesmo. Tem coisas na vida que a gente não precisa explicar. Alguém já explicou para a criança que a água é molhada? Parece brincadeira que eu estou falando, mas não é. É algo tão natural que não precisa nem ser falado. Sim, o grão da mostarda é muito pequeno e dá uma grande hortaliça. Então, o que Jesus Cristo queria ensinar com essa parábola? O que Jesus Cristo queria ensinar com essa parábola? Ele estava ensinando o seguinte: não se assuste, não se assustem com os resultados. Deus somente trabalha dentro dos improváveis. Eu sei que... Deixa eu contar essa história. Um colega nosso estava fazendo um trabalho em um país X, muçulmano, e ele estava com vários contrabandos dentro do carro. Bíblia, tá, gente? Várias Bíblias dentro do carro. E eles estavam levando para um local e só ouvi o cara contando, ele falando que ele parou num local, tipo um posto, para comer, abastecer, e ele viu um homem de uma facção, tipo de Al-Qaeda, com um fuzil na mão, toda aquela barba, todo aquele jeitão de islâmico, parado. E Deus tocou no coração dele. E o cara é presbiteriano, tá? Tocou no coração dele. Entrega uma Bíblia para ele. Mas esse negócio de revelação, que negócio é esse? Entrega a Bíblia para ele. Deus está doido, o cara está com o fuzil na mão. Entrega a Bíblia para ele. Eu sei que ele foi, andou, saiu de novo, olhou para a cara dele, ele lá. Imagina aquele cara barbudo, com turbante, com fuzil na mão. Coisa bonita que deve ser, né? Ele lá. Entrega a Bíblia para ele. Entrega a Bíblia para ele. E ele falou: Deus, olha, eu vou obedecer. É revelação, sou presbiteriano, mas vou obedecer. E ele chegou perto. Isso demorou mais ou menos, essa briga demorou mais ou menos 20 minutos, ele conta. Só não posso dar detalhes de pessoas nem local, tá? E ele chegou, falou: olha, Deus mandou eu entregar isso aqui para você. Sabe quando você entrega algo já pronto para correr? Sabe como é que é? Aí quando o cara pegou, abriu. Imagina um homem barbudo, com turbante, com fuzil na mão, começar a chorar igualzinho bebê. Chorou, chorava. Aí ele parou. A tentativa de correr ficou parado. O que aconteceu? Faz 3 dias que Alá, em sonho, veio para mim e me falou que um homem me traria o verdadeiro livro dele e me entregaria aqui. E eu estou esperando há 3 dias aqui. Uau! O reino de Deus é gigantesco, irmão. O reino de Deus é gigantesco. A semente é pequena, mas é gigantesca. Por isso que Marcos só tem uma mensagem nisso. Mas qual é a grande mensagem de Marcos? Qual é a grande mensagem dessas 4 parábolas? Por que Jesus Cristo contou 4 parábolas seguidas, sem parar? E isso juntinho com seus discípulos. O início da semeadora foi para todo mundo, mas a explicação dela e as outras 3 foi só com seus discípulos. Por que Jesus Cristo explicou? Vamos relembrar as 4 parábolas? Na primeira parábola, Jesus Cristo nos ensina o quê? Vamos falar junto comigo, povo de Deus. Evangelizar 4 vezes mais. Segunda coisa, o evangelho não é... é o bastante. Ele basta. O evangelho já é suficiente. Terceira coisa, não duvide. Plante. Não duvide. E a última parábola, não julgue os resultados pelo tamanho da sua semente.
Vamos resumir tudo isso daí em um único ensinamento? Na verdade, tudo isso daí só tem um ensinamento. Sabe qual que é? Sabe qual é o ensinamento que Deus está trazendo para a igreja de Osasco? Sabe qual que é o ensinamento? Evangelize. O restante é com Deus. Evangelize. O resto é com Deus. Evangelize. Se o crescimento vai vir ou não vai vir, o problema é de Deus. Eu fiz um projeto, entreguei na mão do reverendo Edinaldo, o desejo de trabalhar em Portugal, o projeto para daqui 3 anos. Com vistas a crescer, eu entreguei, eu tenho meu desejo, eu tenho meu projeto, eu tenho aquilo que eu desejo alcançar. Mas o crescimento, quem traz é Deus. Pode acontecer, eu peço em nome de Jesus que não aconteça, Senhor. De eu ficar 3 anos lá e não ter ninguém salvo em Cristo Jesus. Sabia disso? Mas o que eu quero fazer lá é pregar 4 vezes mais. O que eu convido você aqui em Osasco não é se preocupar se a pessoa vai se converter ou não, mas sim é pregar 4 vezes mais. Não interessa em qual terreno você vai estar pregando, se é um terreno rochoso, se é com espinho, somente pregue a palavra. Como é comum eu ouvir pessoas falando: ah, pastor, eu não vou pregar para aquela pessoa não, aquela pessoa é muito difícil. Já viu gente falando assim? Você está olhando para o espelho agora? Ah, eu não sei falar porque eu não tenho curso teológico, eu não tenho a substância necessária. Eu preciso de mais, Senhor. Meu amado, não se preocupe, somente evangelize. Mas pastor, eu tenho que ter técnica. Meu amigo, a técnica é evangelizar. A técnica é falar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Decorou o versículo? Romanos 6:23? Decorou? Tranquilo. Essa é uma evangelização completa, que fala da desgraça do homem, do pecado do homem, e fala da graça salvadora de Jesus. Evangelize. Não se preocupe se a pessoa vai se converter ou não. Não se preocupe se o crescimento vai ser abrupto ou não. Não se preocupe. Somente evangelize. Evangelize. Deixe o resto com Deus. Osasco está aqui. Osasco precisa conhecer Jesus. Mas o Jesus bíblico. Um Jesus da graça. Povo de Osasco, de Carapicuíba e afins. Evangelize. Não se preocupe se vai acontecer ou não. Evangelize. Somente isso. Evangelize. Somente isso. Evangelize. Somente isso. Evangelize. Se vão te tacar um tiro, como na história contei, não sei. Somente evangelize. Somente evangelize. Somente evangelize. Vamos orar? Desculpa, Pai, a gente não pregar o Evangelho como é necessário pregar. Nós vacilamos demais, Senhor. Nossa, Senhor. Nós vacilamos demais, ó Deus. Nós damos desculpas demais, dizendo que a pessoa não pode, que eu não posso. Ó Senhor, tem misericórdia, ó Pai, da minha vida, da vida do teu povo aqui. Tira a vergonha da gente, ó Pai. Faz a gente evangelizar. Faz a gente confiar que o restante é contigo. Faz a gente confiar que o restante é contigo. Não faça a gente confiar em técnicas, em aquilo que a gente faz ou não. Faz a gente confiar que tudo vem de ti. Por favor. Por favor. No nome de Jesus. Amém.